Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do QuedoCast. Eu sou a Amanda e, junto com o Marcos, hoje vamos falar sobre o avanço da educação regular inclusiva nas escolas e a importância de se adotar essas práticas. Sejam muito bem-vindos, é isso mesmo, Amanda. Esse é um tema de muita relevância, né? A educação inclusiva ela visa promover a participação, a igualdade de oportunidades e o respeito às diferenças de todos os alunos, seja com deficiência ou não. E para nos auxiliar nesse bate-papo de hoje, convidamos um especialista que irá nos ajudar a entender melhor sobre o tema e as leis que cercam esse assunto. Mas antes de apresentar o nosso convidado, roda a vinheta. E hoje o nosso convidado é o Adriano Marinho, ele é especialista jurídico da QEDU e veio falar sobre esse tema pra gente. Seja muito bem-vindo, Adriano. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Amanda, pela oportunidade, né? Gostaria primeiramente de enaltecer a iniciativa da QEDU, através do QEDUcast, de estar discutindo temas tão relevantes, né, da educação, que é algo que a gente preza e tem que ter muito cuidado aí no nosso país. E hoje, tratando de um tema tão especial, que é a parte da legislação inclusiva, né, atendimento à pessoa com deficiência. E é realmente um prazer estar aqui com vocês tratando desse tema. Adriano, e esse é um tema muito delicado, né? E a gente precisa trazer ele sempre à atualidade. E não falar somente na educação, mas também da sociedade como um todo. Mas a gente sabe que ele começou no meados dos anos 90, né? Antes disso, os alunos eles realmente eram separados, eram meio que excluídos mesmo dessa inclusão, né? Inclusão educacional dentro das escolas. Fala um pouco pra gente como foi que isso começou. Na verdade, quando a gente trata desse tema, a gente traz um contexto histórico da humanidade em si. Porque a gente tem ciência que algumas civilizações, ao identificar uma deficiência numa pessoa que acabara de nascer ou numa pessoa que já tinha ali certa idade, essas pessoas eram simplesmente descartadas ou totalmente discriminadas da sociedade, né? Então, a gente tem um marco muito importante, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ali no pós-guerra. A gente sabe de todo o contexto de atrocidades que aconteceram contra a humanidade, né? E ali foi um marco para os países desenvolverem legislações inclusivas. Mas isso demorou bastante. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi ali em 1948. Para vocês terem noção, aqui no Brasil a gente teve uma legislação em 1971, mas que ela tratava a pessoa com deficiência como uma pessoa excepcional. Era assim que tinha no texto. E hoje a gente... mais pejorativo, né? Termo mais pejorativo, e a gente sabe que hoje esse termo não pode ser utilizado de forma nenhuma, né? E aí eu trouxe até uma listinha aqui de algumas legislações, né? E aí, em 1988, a nova Constituição Federativa do Brasil, né, ela trouxe aí diversos textos garantindo à pessoa com deficiência muitos direitos, né? E trazendo muito para essa parte de inclusão, adequação e adaptação à sociedade. E então, os estados tiveram liberdade de ter legislações próprias, mas também, como federação, o Brasil lançou diversas legislações. E também, a partir do ano de 1989, né, ele já, da Lei 7.853, ele já tratava sobre a integração das pessoas com deficiência. No ano de 1990, a gente teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também garantiu muitos avanços a essas pessoas, né? No ano de 94, a Política Nacional de Educação Especial, né, a PNE, que ele vem sendo constantemente atualizado através de novas legislações. E em 96 surgiu também a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E 2002, por exemplo, é um marco bem específico, né, que trata da Libras, né, da Língua Brasileira de Sinais. A gente pode também considerar isso como um marco, né? E 2006, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que também já vinha garantindo aí a partir desses avanços, né? E ele estava considerando mais alguns pontos que a gente pode explorar um pouco mais na frente. E 2015, né? Que é considerado um marco mais importante, que foi a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, que trouxe aí muitas considerações
e impactou diretamente nas legislações educacionais, né, no convívio diário das escolas e instituições de ensino e também das questões aí de trabalho, né? Perfeito, Adriano. E com isso, a educação especializada às pessoas com deficiência começou a ser reconhecida, né, como um direito humano fundamental. E com isso foram criadas políticas também. Você podia falar um pouquinho mais para a gente sobre essas políticas? Pronto, são muitas legislações, né? E aí, a partir delas foram desenvolvidas várias políticas e a gente pode mencionar, por exemplo, né, o atendimento educacional especializado, que tem uma série de exigências a serem cumpridas pelas instituições de ensino para darem uma atenção especial Sim. e um direcionamento realmente para que aquele aluno, né, com uma pessoa com deficiência, ele consiga acompanhar as atividades e estar dentro do cronograma escolar, né? Também a parte de acessibilidade e adaptação, Sim. muito importante, porque aquela questão do piso podotátil, rampas e aqueles corredores, né? É muito importante para a locomoção, então é um ponto que também é exigido, não somente nas escolas, mas a gente pode observar em diversos locais públicos, né? Como é muito comum. E a parte de integração, que particularmente acho mais importante. As pessoas com deficiência estarem inseridas em todos os ambientes, elas vão ser mais aceitas e melhor recebidas pela sociedade, né? E cada vez mais vão diminuir aquele olhar de estranheza a essas pessoas, né? E todas essas políticas, elas recebem um amparo legal, né? Elas têm ali um reparo legal para poder existir dentro das instituições de ensino. Perfeitamente. Tudo há um amparo legal, como eu mencionei, muitas legislações federais, mas é muito comum que cada estado também dê um direcionamento a essas legislações, né, para dar uma tratativa conforme a realidade daqueles locais. Dentre todas essas políticas, você citou que em 2015 foi criada a Lei Brasileira de Inclusão, né? Qual é o principal objetivo dessa política? O principal objetivo dessa política é promover e garantir a integração da pessoa com deficiência, né, nos diversos aspectos da sociedade, onde estão inclusos, né, a questão da educação, os ambientes escolares e diversas instituições de ensino, bem como o campo de trabalho, né? Então, é muito importante garantir o acesso e a permanência nesses ambientes, é o que a legislação busca. Pronto, Adriano, então essa lei ela garante essa integração de fato, né, a todas as escolas. Mas existe aí uma matrícula compulsória, né? Como é que funciona isso? O que seria, na verdade? Pois bem, a matrícula compulsória é algo que é básico, mas que antigamente não era praticado. Simplesmente a instituição de ensino ela poderia recusar a matrícula de um aluno por não ter a estrutura necessária para recepcioná-lo. Hoje, a escola tem que aceitar aquele aluno e fazer as adaptações que já estão previstas na lei para recepcioná-lo, né, e integrá-lo à sociedade. Contextualizando tudo isso, surgiu também o atendimento educacional especializado, né, que é identificado pela sigla AEE. O que é esse atendimento especializado? Para que serve isso? Pois bem, são os conjuntos, né, de ações que precisam ser efetivados, como o fornecimento de transporte adaptado, escolas sem barreiras arquitetônicas, aquela parte de acessibilidade que a gente já comentou, né? A qualificação dos funcionários da escola, o corpo docente treinado, materiais adequados, né, para estar recepcionando também. E essa parte de integração entra muito nesse ponto também, né? E além, o que eu acho muito importante, o que é muito comum de não encontrar ainda também, é a estrutura, né? A gente vê ainda muita dificuldade para pessoas acessarem os ambientes escolares porque eles ainda não se adequaram a essa legislação. Adriana, e junto com esse serviço, né, surgem algumas dúvidas referentes a esse atendimento educacional especializado, né? Dúvidas tanto por parte dos pais, né, como da própria escola. E uma das mais frequentes que a gente tem visto é saber se esse serviço substitui a escolarização comum. Não, ele diferencia-se, né, das atividades regulares que são realizadas em sala de aula, né? Mas eles não são substitutivas a essa escolarização normal, tá? E ele visa complementar realmente a educação das pessoas com deficiência. Às vezes ela tem dificuldade de um encaminhamento, né, que é feito uma didática, e ali é preciso realmente dar outro direcionamento para que ela consiga aprender aquela mesma coisa, tá? Então ele funciona realmente como um suporte, né, que veio para agregar a escolarização comum. Perfeitamente. Funciona como suporte para que
aquela pessoa consiga seguir o plano educacional como os demais colegas. Perfeito. E isso ele é um serviço obrigatório que as escolas devem seguir ou é opcional, assim? E caso seja obrigatório, como é que isso funciona na prática? É de oferta obrigatória, tá? É muito importante que as escolas entendam isso, que isso jamais deve ser recusado, porque além de toda a parte técnica, ele estimula muito a autonomia e a independência dessas pessoas, desses alunos, né? E também é importante entender que ele funciona no turno inverso ao comum, tá? Então, ele vai ali cumprir de manhã, né, as atividades regulares, para ali à tarde ele cumprir essas parte do atendimento educacional especializado, tá? E fora essas dúvidas, Adriano, costuma surgir outras dúvidas ou observações que as escolas ou os pais fazem referentes a esse tipo de assunto? Sim, é muito comum porque isso exige uma necessidade, né, de avaliação pedagógica muito especificada e direcionada, relacionada àquele aluno. É muito comum também que se pergunte a respeito da obrigatoriedade, se pode ser recusado, se pode fazer de uma maneira diversa do que a legislação propõe, e não, né, tem que seguir todo aquele plano conforme está previsto nas legislações, tá? Bom, Adriano, ficou nítido para a gente, depois de todas essas informações, que é muito importante as escolas estarem preparadas para receber esses alunos e, mais que isso, elas precisam estar de acordo com a lei, né? Mas a gente sabe também que o gestor escolar costuma desempenhar inúmeras funções dentro de uma instituição de ensino, indo muitas vezes desde a gestão pedagógica até a gestão financeira. Ou seja, quando ele conta com o apoio de soluções educacionais como a QEDU, por exemplo, pode ficar um pouco mais fácil dar conta de todas essas atividades, né? Porque tem a administrativa, financeira, jurídica, enfim. Como é que a QEDU ela pode apoiar o gestor escolar, Adriano, nesse sentido, para poder lhe dar mais atenção ao que realmente importa, que é a educação inclusiva? Pois bem, a QEDU, ela realmente tem esse diferencial, né, de poder agregar as instituições de ensino, principalmente as escolas, por possuir uma consultoria preventiva, em que ela chega com aquele rol, né, para ser cumprido das legislações e já consegue identificar o que a escola tem ou não tem. E a partir dali, elabora-se um plano, né, para a escola ficar 100% adequada. E outro ponto que é muito importante é que essa escola consiga dar o direcionamento para que, ao momento de uma fiscalização ou da exigência de um pai, ele consiga apontar, né, todos os pontos que a escola está adequado e evitar ali algum problema, né, algum surgimento de alguma situação. E outro diferencial é que, se finalmente o problema chegar, né, apesar da escola estar adaptada, faltou alguma coisa ou não foi identificado algum ponto numa fiscalização, a QEDU também presta a consultoria jurídica para que seja remediada aquela situação, aquele dano seja mitigado e melhor conduzido. Então, além de todo o amparo que a QEDU faz na questão de gestão de recebíveis, né, que dá aquela folga para o gestor e ele pode focar ali em pensar em expandir a escola, em poder colocar ali uma educação inclusiva, também tem a assessoria jurídica que a QEDU pode prestar para a instituição de ensino. Perfeitamente, né? Uma das soluções que a QEDU traz às instituições de ensino, sabendo, né, do tamanho da responsabilidade que todas elas têm. Então, é mais uma solução para agregar e tirar da dor de cabeça ali daqueles gestores escolares, eles conseguirem finalmente focar no que é mais importante, que é o pedagógico, né? Pronto, então a gente vê aí que todo esse apoio, né, ele ajuda as escolas e os gestores a focar mais na educação, a focar mais nas políticas que precisam ser aplicadas dentro da escola, né? Deixa pra gente agora uma mensagem para os gestores que estão escutando, que estão assistindo a gente, que estão ouvindo a gente, né? O que é que tu diria, assim, para eles nesse momento? Pois bem, eu diria que realmente é indispensável, né? Existe aí um mundo de legislações para as escolas estarem adaptadas e o gestor escolar ele não precisa se debruçar sobre isso quando ele possui uma empresa que tem todas essas ferramentas e soluções. Então, é muito interessante que vocês possam contar com a QEDU, né, para estar dando todos os direcionamentos e, se acontecer algum problema, ele ser melhor tratado, ter uma melhor gestão em relação a isso, tá?
Perfeito, Adriana. Acho que ficou claro para todo mundo, para a gente, para quem está acompanhando nosso podcast hoje, que é um assunto que precisa ser mais abordado, né? A gente precisa saber mais. Existem inúmeros processos, linhas que a gente às vezes não fica sabendo e que as pessoas não têm noção dos seus próprios direitos, né? Que podem recorrer e o que as escolas precisam oferecer para poder entregar uma educação inclusiva. Então, quando a gente fica sabendo disso, fica mais fácil recorrer a tudo isso. E esse é um assunto muito amplo, né? A gente tem que discutir ele em todo lugar, seja aqui, seja na escola, na sociedade em comum. E muito importante da gente também estar discutindo, né? No cotidiano em geral. Com certeza, né? Então, eu queria realmente agradecer a oportunidade. É um tema muito relevante, que além de afetar as escolas, se elas não estiverem adequadas, afeta a sociedade. Então, é algo que a gente precisa se preocupar, né? A integração da pessoa com deficiência faz parte da nossa humanidade, né? E a QEDU entra com essas iniciativas, não somente com esse podcast, mas aí com diversas soluções para as escolas estarem adaptadas. Então, muito obrigado. Foi um prazer aqui estar tratando de um tema tão delicado e relevante com vocês. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio da nossa segunda temporada do QEDUcast. Obrigado, Adriano, por trazer esse tema tão importante para a gente hoje. Eu que agradeço, meu caro. Obrigado, Amanda, também, minha parceira de sempre. E quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. É isso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado o nosso podcast. Obrigada mais uma vez, Adriano, por ter debatido esse assunto com a gente. E para lembrar você de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram, @QEDUOficial. E também o nosso site, QEDU.com.br. Lá tem atualizações diárias de artigos, conteúdos e nas nossas redes sociais você fica por dentro de todos os conteúdos que a QEDU está produzindo no momento. Até o próximo episódio. Até lá, gente. Tchau, tchau. Até logo, pessoal.